Bom dia, igreja abençoada, amados, né? Igreja de Jesus Cristo, amigos. Bom dia àqueles que não conhecem a Jesus Cristo ainda, né? Ou conhecem só de ouvir falar. No livro de Jó, existe uma palavra que realmente foi muito importante para mim, uma palavra-chave, que quando caiu no meu coração foi muito importante. Vou começar com ela. Em Jó 42:5, que fala que ele ouvia falar de Deus. Mas em um certo momento da vida dele, ele passou a ver Deus. Ele passou a escutar a Deus. Ele passou a conhecer a Deus. Ele passou a ter um relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente só conhece a Deus de ouvir falar. Mas é hora de nós tomarmos uma posição de conhecer a Deus e desenvolver um grande relacionamento com Ele. Mas a palavra de hoje é porque eu tô fazendo uma série na igreja, né? Infelizmente em inglês, né? Porque sou o pastor Delcio aqui do Canadá e a igreja é uma igreja canadense da língua inglesa. Mas eu acredito ainda que eu vou, de alguma maneira, nem que seja um resumo das ministrações. Já foram 3, eu já estou preparando a 4ª mensagem nessa série, né? Que é Reconstruindo as Paredes, né? Baseado no livro de Neemias. Mas hoje a palavra aqui é uma palavra de motivação para você. Porque assim, é como você tem se visto, como você se enxerga, como você se vê. Porque a palavra diz, e pregando domingo, existem 2 momentos diferentes. Um momento em que, enquanto eles estavam reconstruindo as paredes, os inimigos, aqueles que estavam com inveja, aqueles que não queriam que aquilo acontecesse, que a edificação novamente do povo de Deus, do povo de Israel, eles se levantaram contra. E a maneira como eles se levantaram contra era diminuindo a vida deles. Era falando o contrário àquilo que estava acontecendo. Era tentando diminuir a fé deles naquilo que eles estavam fazendo. E essa é a maneira que o inimigo faz. Tanto é que ele falou assim, de todas as coisas, eles são muito fracos. Ê, povo fraco. E outra coisa, uma raposinha subir nessa parede aí vai entrar em colapso de novo. Vai ser destruída de novo. Ou seja, eles tentavam diminuir com palavras. A reação do povo de Deus naquele momento foi muito boa. Eles oraram diante de Deus e disseram, Senhor, toda essa ofensa, nós pedimos que o Senhor leve de volta para eles. Em vez de receber as ofensas e se abaterem e ficarem frustrados ou desanimados, ou tentarem parar com aquilo que eles estavam fazendo, que era a vontade de Deus para eles fazerem, eles simplesmente oraram para Deus e disseram, sabe uma coisa, Senhor, todas essas ofensas, eu devolvo para eles, porque eu vou continuar a minha jornada e não vou parar. Vamos terminar de montar essas paredes, esses muros, e eles vão ser fortalecidos, fortificados, na verdade, e não vão cair com facilidade. Quando nós estamos fortalecidos, nós não caímos com facilidade. Na verdade, não caímos. Existem dias difíceis, mas nós não caímos. Porque Deus está lá segurando as nossas mãos. Então, é isso que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Mas existe também uma outra história, e esse é para incentivar você, que está lá em Josué 2, quando os espias encontraram a prostituta Raabe, e ela, né, depois de negociar tudo, se você não conhece a história, você vai lá. E ela falou assim, não, eu vou ajudar vocês, mas eu quero que vocês protejam a mim e a minha família. E quando ela subiu para conversar com eles, ela falou assim, o meu coração está derretido, está desolado. O coração desse povo, sabendo que vocês estão vindo para nos atacar, está desolado. Porque eles sabem que você serve um Deus tão poderoso a ponto de abrir o Mar Vermelho para salvá-los. A ponto de derrotar as outras nações e destruí-las. Então o coração deles estava abatido. Porque eles sabiam que o povo que estava vindo para atacá-los era o povo de Deus, o povo que debaixo da proteção, da unção, do poder de Deus. Então você viu 2 coisas diferentes. Em um dado momento da história, eles viam a igreja como o povo de Deus como um povo fraco, enfraquecido, desencorajado. Mas nesse momento, eles estavam vendo um povo de Deus fortalecido, fortificado na unidade, reconstruindo algo que era importante para eles, para que eles pudessem estar unidos, congregando, louvando, adorando, todos falando a mesma língua, todos servindo o mesmo Deus em unidade.
E é assim que funciona. Por isso que a palavra é como você se vê. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, se não me engano, ele fala que nós não somos capazes pelas nossas próprias habilidades, ou força, ou conhecimento, mas Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele nos capacitou, a glória é dele. Então, se você não se sente capaz na situação que você está vivendo agora, ou se as palavras que têm vindo à sua cabeça são palavras de desânimo para você parar, e eu não sou diferente, eu recebo esses tipos de palavra, pensamentos que chegam, tentações. É isso que o diabo faz. Por isso que Jesus nos ensinou lá em Lucas 4, que ele fala assim, está escrito. Jesus venceu as tentações com aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Então essa é a solução para você enfrentar esses momentos em que você se sente enfraquecido, talvez humilhado, ofendido, ou incomodado com alguma situação, com alguém. São tentações de você se abater, de você desistir de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Então eu vou te dizer algo. Conheça a palavra. Fale a palavra. Quando a tentação vem para te deixar para baixo, ou para te falar que você não é capaz e que você não vai vencer o que você está enfrentando hoje, você vai dizer, está escrito, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele me fez mais que vencedor, ele me fez capaz. Ele é que me capacita. A força é do Senhor em mim. É a presença do Espírito Santo de Deus em mim. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que levantou Jesus Cristo da morte e ressuscitou ele, é o Espírito que habita dentro de mim hoje. Jesus falou que nós iríamos fazer as mesmas coisas que ele fez e ainda mais. Então, se ele resistiu à tentação pela palavra, pela fé, pela confiança na palavra e falou a palavra com autoridade, é isso que a gente tem que fazer. É como aqueles homens quando receberam a ofensa, o povo de fora estava vendo daquele jeito. Porque eles veem o exterior e veem muitas vezes o que a gente está fazendo. Se a gente se mostrar fraco, derrotado, os outros vão nos ver como fracos e derrotados. Mas quando nos posicionamos na palavra, nele, quando entendemos e compreendemos quem somos em Cristo Jesus, o que temos em Cristo Jesus, o que podemos em Cristo Jesus, aí nós vamos nos posicionar de uma maneira. E aí o inimigo vai nos ver diferente. E está na hora de você se ver diferente também. Moisés dizia que não era eloquente, não podia fazer o que Deus chamou ele para fazer. Deus o preparou, Deus trouxe um ajudador, e ele fez aquilo que fez. Gideão dizia que era o mais pobre, da tribo mais pobre, o menos favorecido. Olha quanto autocomiseração. Como ele se via fraco, como ele se via impotente. E a primeira coisa que Deus falou para ele, enquanto ele estava falando aquela ladainha toda, falou, você é um guerreiro. Ele chamou Gideão de um guerreiro, um homem forte, um homem poderoso. Porque Deus não vê o exterior. Deus vê o coração de cada um. Quando Davi foi chamado para ser ungido a rei, Deus falou isso. O homem vê o exterior, vê o que está por fora. Mas Deus vê o coração do homem. Então você tem que se preparar aqui dentro do seu coração. É aqui que a palavra tem que estar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é o seguinte, se você não lê a palavra, se você não ouve a palavra, se você não medita na palavra, você não vai deixar a fé crescer dentro de você e você não vai se fortalecer. Quando as circunstâncias vêm, você não vai saber o que falar. Mas quando você tem a palavra dentro de você, quando a circunstância vem, a situação bate à sua porta, você responde com a palavra de Deus. Está escrito. Uma breve mensagem para você. Mas eu sei que vai ser um encorajamento para a sua vida, porque tem sido para a minha. Tenho sido muito atacado. Porque Deus tem se levantado em mim para trazer uma palavra para o corpo de Cristo. E não sou eu privilegiado. Todos nós temos algo para fazer para o Senhor. Tanto é que nessa história de Neemias, né, e nessa pregação, a última foi sobre a unidade. No capítulo 3 ninguém lê, porque fica falando de todos. E ele chamou esse povo para arrumar aqui, para arrumar ali, para arrumar os portões, para colocar as travas, para colocar... Né? Ninguém lê. Mas ali mostra como Deus age. A unidade do corpo de Cristo é importante. Deus me chamou para algo e o diabo não quer que eu faça.
Muitas vezes vem o pensamento de ser incapaz de fazer. Mas quando a gente confia no Senhor e na palavra que está dentro de nós, e somos liderados pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai cumprir a nossa carreira e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Seja fortalecido por essa palavra, tá bom? E encorajado por essa palavra. Não receba como uma palavra do Delson, receba como uma palavra que o Espírito Santo está falando através de mim, tá bom? Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.